Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp de volta com muita informação. Vamos ao Giro de Repórteres. É isso aí. Sérgio Everton, bom dia. Qual a sua informação nesse momento? Olá, Júlio, olá, Jeremias, bom dia a todos, bom dia também aos nossos telespectadores e ouvintes, né, da nossa Rede Alesp. Pois é, Júlio e Jeremias, vou falar da sessão, né, ordinária de ontem e extraordinária, né? Tivemos primeiro a abertura dos trabalhos, né, quem abriu os trabalhos de ontem da sessão ordinária, que começa às 2h30 da tarde, foi o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, né? Nesse meio aí, você tem, na abertura da sessão, o pequeno, né, e o grande expedientes, né? Pequeno expediente, os deputados vão à tribuna para falar, né, de temas livres, temas aí de interesse, inclusive, da população aqui do estado de São Paulo. E o grande expediente, né, os deputados também, com temas livres, né, tem o tempo regimental de 10 minutos para sua fala na tribuna. Após os dois expedientes, né, entramos aí na ordem do dia, né, o Jeremias, que faz comigo também, que a gente divide, sabe muito bem disso, como é que é o trâmite, né, no plenário, né, Jeremias? Exatamente. Exatamente. Entra a ordem do dia, né, aí já o presidente da casa, o deputado Cauê Macris, né, assume a presidência dos trabalhos. E dentro dessa ordem do dia são discutidos aí, aprovados projetos também, requerimentos, principalmente requerimentos, né, de projetos de lei. E ontem foi pedida uma extraordinária, né, logo após a ordem do dia. Nessa ordem do dia, os trabalhos da sessão ordinária, que compõe aí o pequeno, grande expediente, e a ordem do dia, os trabalhos foram levantados, né? Quer dizer, vou explicar o que é. Foram levantados, foram encerrados, né? E a sessão ordinária volta no dia seguinte, a partir das 2h30 da tarde. Daí, né, foi convocada uma sessão extraordinária a partir das 19 horas, que foi o que aconteceu ontem, né? Com a aprovação, né, Jeremias acompanhou, inclusive, de 3 projetos de lei, né, aqui da casa. O primeiro projeto, o 558 de 2018, que é de autoria do deputado Carlão Pignatari, né, do PSDB, que tem o objetivo, né, de propositura do deputado, que é o controle ou manejo aí da população de animais exóticos invasores ou que possam aí causar danos aos seres humanos, meio ambiente, agricultura, pecuária e a fauna silvestre nativa, né, no estado. A relação das espécies inclusas no quadro de nocivas ou invasoras deverá ser atualizada anualmente pelo Poder Executivo, né? De acordo com a proposição que detalha, né, os meios aí que poderão ser utilizados para esse controle, ficam proibidas, veja bem, medidas capazes de prejudicar espécies não listadas, né? Armadilhas que possam matar ou ferir os animais e ações cruéis, que incluam atos como envenenamento e mutilação, né? Julie, que com certeza deve ter seu animalzinho, né? O Jeremias, né? Você vê que muita gente aí, né, acaba causando aí ferimentos, né, maus tratos aos animais. A gente sabe muito bem disso. Você vê, inclusive... Exatamente. Sérgio, eu vou pedir uma licença para você, Sérgio, rapidamente, porque você, nosso telespectador, acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da Comissão de Segurança Pública. Desculpa, a CPI das quarteirizações, exatamente. Você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI das quarteirizações. E você segue com a gente pelo YouTube também no Jornal da Rede Alesp. Fique com a transmissão da CPI a partir deste momento na nossa rede aberta. E nós voltamos, então, também pela transmissão online com o nosso repórter Sérgio Everton, que traz as informações do plenário. Pois não, Sérgio? Vou continuando aqui o que eu estava falando, né, do projeto de lei do deputado Carlão Pignatari, que é o nosso líder aí do governo, né? Como eu disse há pouco, né, as pessoas aí cometem aí maus tratos com os animais. A gente vê sempre, como eu disse aí na televisão, nos noticiários, né? E de acordo também com a proposição que detalha os meios que poderão ser utilizados para o controle, ficam proibidas, tá, medidas capazes de prejudicar essas espécies, né? Isso aí é fato.
E esse projeto agora aprovado, né, de autoria do deputado Carlão Pignatário, vai também agora para a análise do nosso governador, né? Tivemos também o PL 799, né, de autoria do deputado agente federal Danilo Palas, do PSL. Esse projeto ele foi aprovado como substitutivo, né, o projeto de lei. Ou seja, esse substitutivo, só para explicar para vocês, quando há uma mudança, né, no texto da propositura, que foi esse caso, né? Então, passou a ser aprovado o substitutivo do projeto e prejudicado o projeto de lei 799 de 2019, que foi elaborado aí para impedir que servidores públicos sejam responsabilizados por denunciarem crimes, infrações ou atos de improbidade para autoridades. Veja só, no entendimento, né, segundo o deputado Danilo Balas, a proposta ela ampara agentes não corruptos e pune aqueles que cometem ações irregulares. Segundo ele, né, vou falar aqui, abrindo aspas aqui, palavras dele, né, do deputado, muitas vezes ele disse que o servidor público, infelizmente, tem maus colegas que partem para a prática de crimes, segundo ele, né? Pode ser até o seu superior trabalhando de forma irregular, cometendo infrações. Então, o projeto, de acordo com o deputado, objetiva proteger esse bom servidor, né? E tivemos, por último, o projeto de lei do deputado Adalberto Freitas, também do PSL, né, o 1186 de 2019, né, que deu aval aí para a criação da Semana de Conscientização da Síndrome Pós-Pólio, com reuniões, né, e palestras que, realizadas aí na semana, no dia 24 de outubro, buscarão dar visibilidade à importância da vacina e também à gravidade da doença que atinge indivíduos que já foram contaminados pelo vírus da poliomielite, né? Bem como também humanizar os atendimentos prestados pelo serviço de saúde. Portanto, Jeremias e Julie, essas são as informações que eu tenho hoje no meu Skype aqui. Falei aí dos 3 projetos de lei da Casa dos Deputados que foram aprovados ontem nesta sessão extraordinária, ok? Perfeito, Sérgio Everton. Qualquer momento também, se tiver novas informações, a gente volta com você aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, Estou Sérgio, mais uma vez. Julie. Imagina, bom trabalho para os dois aí. Obrigada, Sérgio. Jeremias. Segue o Jornal da Rede Alesp e olha só, segundo o governo do estado, o trabalho da Companhia de Saneamento Básico, a Sabesp, na despoluição do córrego Ipiranga, já encaminha para tratamento de cerca de 614 litros de esgoto por segundo, promovendo a melhoria na qualidade deste curso d'água. Com o compromisso de entregar o córrego limpo à cidade de São Paulo em 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil e quando o Museu do Ipiranga será reaberto, a Sabesp já investiu 95 milhões de reais nas obras de despoluição. A empresa mantém as ações com a expectativa de beneficiar aproximadamente 271 mil habitantes, o que equivale à população de Barueri ou Embu das Artes. Nesse cenário atual, a direção da Sabesp disse que atende 260 mil moradores nos bairros do Ipiranga, Saúde, Jardim da Glória, Vila Mariana, Vila Monumento, Saúde, Jardim da Saúde, Água Funda, Vila das Mercês, Cidade Vargas, Vila Guarani, Vila Monte Alegre, Chácara Inglesa e proximidades. E ainda de acordo com a Sabesp, o trabalho de despoluição executou 14 quilômetros de tubulações subterrâneas, além da construção de redes coletoras, ligações e regularização de ligações de esgoto. Parte do trabalho ocorreu na comunidade Fazendinha, às margens da rodovia dos Imigrantes. Foi publicado no Diário Oficial do último dia 28 de agosto o ato 55 de 2020, que consta o nome do deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, para compor a Frente Parlamentar pela Celeridade da Adoção de Bebês, que foi criada por solicitação da deputada Janaína Pascoal, também do PSL. O parlamentar disse que é extremamente importante poder participar dessa frente, pois não é cabível uma família esperar anos e anos para conseguir adotar uma criança que tanto precisa de apoio familiar. O deputado ainda disse que a iniciativa da colega deputada é muito positiva. O lançamento da frente está previsto para este mês.
Somente o estado de São Paulo, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, concentra 20% das 9.066 crianças disponíveis para adoção no país, bem como 23,8% dos 46.057 pretendentes habilitados à adoção em âmbito nacional. Mas é importante, né, Julie, porque muita gente não sabe, mas a frente parlamentar ela tem justamente esse objetivo. Ela chama especialistas, ela discute e a adoção de bebês, a gente sabe que fica tanta gente na fila, né? É claro que quanto mais avança a idade, vai ficando mais difícil. Mas é uma iniciativa muito interessante e você que nos acompanha, se quiser ter interesse nesse tema, é só entrar em contato pelas comissões, no caso é uma frente parlamentar, que vai abordar este assunto. A frente parlamentar pela celeridade da adoção de bebês. Nós temos sempre aí os parlamentares agindo juntamente com a Justiça, Ministério Público, que é muito envolvido com essa causa também. Seguimos de mais notícias no Jornal da Rede Alesp. Projeto que autoriza o controle populacional de animais exóticos e invasores é aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A medida também prevê o manejo sustentável de espécies silvestres consideradas nocivas ao ser humano e ao meio ambiente. Os parlamentares votaram o projeto do deputado Carlão Penhatari, do PSDB, em reunião conjunta das comissões de Saúde, Constituição e Justiça e de Finanças, antes de aprovarem a medida em plenário. O deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, afirmou que a medida traz benefícios aos agricultores. O substitutivo ele veio trazer aquela adequação que faltava, né? Nós tiramos fora aí os animais silvestres, que fica fora desse controle. Então, acho que nesse momento o projeto, né, aprovado ficou muito bom para os agricultores e também para o pessoal do meio ambiente. Acho que foi uma vitória de todos. A deputada professora Bebel, do PT, acredita que o projeto oferece uma melhor regulamentação da caça de animais silvestres. Eu acho que a relevância é exatamente a questão ambiental, né? Você assegurar que animais que sejam nativos, enfim, silvestres, eles não sofram o abate, né? Então, por esta razão é que a gente entende que tem que ter uma regulamentação. Não deveria nem ter regulamentação, deveria deixá-los no habitat. De acordo com o texto, o controle de animais não será permitido em propriedades particulares sem o consentimento, então, dos próprios proprietários. Agora, o projeto de lei segue para avaliação do governador, que pode vetar ou sancionar a medida. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, Julie, vamos de entrevista. Vamos falar das coisas do coração, Julie. Vamos falar das coisas do coração e a gente recebe agora no Jornal da Rede Alesp o Dr. Marcelo Sobral, ele que é cirurgião cardiovascular. Bom dia, doutor, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar de volta aí conversando com vocês. Bom dia, doutor. Jeremias aqui falando. Eu brinquei aqui, doutor, que a gente falar das coisas do coração, a gente sempre remete a uma questão poética, né? O coração tem uma conexão com as emoções ou não? A gente tem que cuidar só da questão do carboidrato, evitar a gordura, evitar a pressão? Não, com certeza. Inclusive tem até uma doença chamada coração partido, onde existem mais acometimento de infarto, ataque cardíaco, assim, e fortes emoções, por exemplo, em terremotos, enchentes grandes, falecimento. Essa é uma síndrome já diagnosticada assim. Então, o coração está muito ligado às emoções, e tanto é que quando a gente faz coisas prazerosas, a gente libera um hormônio que ajuda o coração a lubrificar as artérias. Realmente o coração, o coração físico, né? Ele está muito ligado ao coração que a gente vê, assim, nessa parte poética aí. E, doutor, falando desse período de pandemia, as mortes pelas doenças cardiovasculares aumentaram ou não na pandemia? A gente vem sempre discutindo aqui no Jornal da Rede Alesp que os pacientes talvez tenham tido receio de continuar seu tratamento, ir a um hospital, ir a uma clínica. Não, com certeza. Antes de mais nada, queria agradecer ao Jeremias aí, desejar um bom dia para ele. Na verdade, é exatamente isso. As pessoas estão com muito medo, né? Eu acho que eu já falei com vocês, no comecinho da pandemia, eu acho que a gente já conversou sobre isso também.
E na época eu lembro que eu salientava que as pessoas, apesar de ter um avanço do vírus, né, do Covid, o ideal seria as pessoas manterem a sua dieta, manterem a sua medicação, né, fazerem visitas periódicas a cardiologista, outras especialidades, porque a pandemia é uma doença, mas existem várias outras que precisam de manutenção, né? Mas aí muita gente perguntava, mas fica difícil eu encontrar meu médico agora, o pessoal pede para a gente fazer isolamento social, mas a ideia por isso que surgiu a telemedicina, pelo menos um contato via WhatsApp, via telefone, ou essa própria estrutura da telemedicina que está sendo divulgada, né, cada vez mais. Mas existe sim um número crescente, né, de pacientes que eram cardiopatas, né, já tinham uma doença no coração e acabaram deixando isso para segundo plano, deixando de fazer a sua manutenção, né? Doutor, em relação às doenças do coração, o que é mais recorrente? É uma questão genética? É quando a gente abusa da alimentação e acaba vindo sobrepeso? É o estresse? É a pressão que aumenta, né? A pressão arterial? O que a gente pode colocar como um foco principal dos problemas coronários? Então, eu vou fazer uma metáfora a um veículo, né? Vamos supor que o nosso coração seja uma parte do motor, vamos dizer um carburador, alguma outra parte ali. E se a gente utilizar nesse veículo gasolina adulterada, se a gente não trocar o óleo periodicamente, se a gente não deixar o carro, não andar com o carro um pouco, o que vai acontecer? Esse carro vai ter problema. Certo? E nosso corpo é a mesma coisa. A gente precisa ingerir comidas saudáveis, a gente precisa parar assim de uma maneira não tão radical, mas de uma maneira mais contínua, a agredir muito o nosso organismo, né? Porque a gente às vezes dorme mal, a gente bebe em excesso, a gente come mal assim no sentido de comer pouco, comer errado e comer alimentos que não sejam saudáveis, a gente tende a ficar sedentário, né? Até inativo, né? Que a gente tem uma classificação de inatividade. Então, a gente precisa cuidar bem do nosso corpo, né? Que eu costumo falar em alguns meios de comunicação que me convidam, a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque nosso corpo é o veículo que a gente tem para a gente ir e vir, né? Se a gente quer viajar, tirar férias, a gente vai usar o nosso corpo. Então, a gente precisa tratar ele bem, né? A gente precisa fazer manutenção, igual a gente faz carro. Essa manutenção seria ir num cardiologista, ir num urologista, por exemplo, as mulheres irem no ginecologista, oftalmologista, dependendo de uma certa idade, ortopedista também, dependente de uma certa idade, ou se a pessoa tem algum problema, etc. E por aí vai. E por aí vão essas especialidades. Mas você falou em hipertensão. A hipertensão, ela tem uma origem muito forte, familiar, mas não quer dizer que a mãe e o pai têm hipertensão que o filho vai desenvolver obrigatoriamente. O filho só vai desenvolver obrigatoriamente se mantiver os mesmos hábitos dos pais, né? Tipo, fazer uso da mesma dieta, ser sedentário, por exemplo, já conviver num ambiente estressado. Então, na verdade, a ideia a gente tem que combater os fatores de risco que estão à nossa volta, né? O estresse, a má alimentação, a má qualidade de sono. Se a gente tiver propensão a diabetes, hipertensão, obesidade, tentar combater isso, tentar tratar isso, né? Deixa eu parar de falar, senão você não... Imagina, doutor. Agora, nesse tempo de pandemia, né, o senhor falou no início da entrevista que muita gente, claro, ficou com receio de ir ao médico, ir a um pronto-socorro nesse momento, mas há uma correlação aí da Covid com o coração. Como se manifesta, então, a Covid-19 no coração, que pode agravar nessas doenças cardiológicas, né, na verdade?
Então, o vírus, né, o Covid-19, ele tem uma capacidade muito alta de inflamar o nosso corpo, né? E ele tem uma predileção mais a parte pulmonar, né? A pulmonar que ela é mais vias aéreas, vamos dizer assim, que geralmente é muito mais acometida. Mas acomete o corpo inteiro, acomete o rim, acomete o coração, acomete outros órgãos, mas com menos intensidade. E o coração, ele é um órgão também que está no nosso corpo. Quando a pessoa ela aumenta a inflamação, quando ela tem um contato com o vírus, ela pode desenvolver uma miocardite, né? Que já tem alguns relatos, né, em pacientes que desenvolveram miocardite, né? O coração ele diminui um pouquinho a função, ele fica inflamado, né? Então aí tem que fazer alguns tratamentos mais específicos. Mas basicamente o COVID ele altera a parte pulmonar respiratória, né? E doutor, ainda dentro disso, se sabe de sequelas com relação à Covid no sistema cardiovascular? A gente sabe que é um vírus relativamente novo e que também a comunidade médica vai entendendo aquilo que o vírus deixa no paciente. Sim. Então, existem inúmeras sequelas, né? Como a gente costuma dizer, e baseado em dados tanto da China como da OMS, como até do Ministério da Saúde, a gente tem uma faixa de 80% de pessoas que são assintomáticas, que pegam o vírus, são assintomáticas ou sintomas muito discretos, né? Os outros 20%, né, que tem algum sintoma, aí de leve para grave. Em torno de 5%, né, que apresenta sintomas graves, né, condições graves, que necessitam de hospital, né? E desses 5% tem o pessoal mais grave que acaba falecendo ou acaba ficando muito tempo internado e acaba trazendo sequelas na sua evolução, né? E essas sequelas podem variar de inúmeras qualidades, características. A pessoa, como fica muito tempo deitada, ela pode ter atrofia muscular, ela pode ter problemas articulares, ela diminui muito a capacidade pulmonar por causa dessa inflamação e dessas imagens que ficam características do COVID. E pode cursar com uma miocardite. Não é a maioria, né? É uma minoria absoluta, mas o paciente que tem algum problema no coração, se recebe mais um golpezinho, né? Ele tende a ficar pior, né? Então, aí vai demorar um tempo mais para esse coração recuperar e às vezes não recupera totalmente. Como você disse, né? Bem disse, é uma doença nova, que estamos colhendo os frutos não, né? As consequências agora, né? O que se sabe é que existe a ocorrência de miocardite, que é uma inflamação no músculo e que está tendo tratamento. Agora, a sequela definitiva ainda a gente não dá para quantificar, porque a gente tem pouco tempo de estudo, né? No Brasil, a pandemia começou em março, na China novembro, né, do ano passado, então a gente tem menos de um ano. É um período curto, mas algumas sequelas, como as sequelas que eu já descrevi um tempinho atrás, elas já estão em curso e alguns pacientes já foram resolvidas essas sequelas, mas a cardíaca ainda está em evolução, né? Ainda estão sendo tratadas essas miocardites, mas ainda uma sequela definitiva ainda não tem muito relato em relação a isso. Estamos conversando com o Marcelo Sobral. O doutor Marcelo é cirurgião cardiovascular. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, Maristela Silva. Ela pergunta sobre a pressão arterial e a sua relação. Ela diz que quando deita à noite no travesseiro, ela ouve o coração dela bater assim, como se fosse uma pressão assim na cabeça. Ela queria saber se geralmente ela não sente isso e se isso tem alguma relação com a pressão arterial e com algum problema coronário também. Então, é uma ótima pergunta, né, para a gente levantar esse tema. A pressão arterial sistêmica,
Ela é uma doença que acomete em torno de 1 em 4 pessoas, ou seja, 25% da população tem algum grau de pressão arterial. Lembrando que a pressão arterial a gente define uma pressão acima de 14/9, certo? E outro detalhe importante, que 70% da hipertensão ela cursa assintomática. Muitas pessoas acabam descobrindo que estão com pressão alta num exame de rotina, num exame de empresa ocupacional ou em outros eventos aí que vão aferir a pressão. Então, desses 70% que não tem sintoma, às vezes a grande maioria que não faz exame regular, por exemplo, nunca vai saber. E quando a pressão está muito alta, ou nesses 30% que tem sintomas, é um desses sintomas que ela relatou. Dor de cabeça, sente pulsar a cabeça, às vezes tem escurecimento visual, a pessoa fica cansada, né? Existem alguns sintomas bem característicos, né? Mas principalmente dor na nuca, né? Dor de cabeça e cansaço, né? Excessivo. E sente o coração mesmo, e sente o pulsar dele um pouquinho mais diferente, do que a gente costumou. A gente não costuma ouvir o nosso coração, né? Só quando a gente toma um susto ou taquicardia, ou a gente faz exercício, que a gente costuma sentir ele mais aqui na boca, no pescoço, onde tem as carótidas, né? Então, a pressão arterial, ela deveria diagnosticar isso, que provavelmente ela pode estar com alguns picos de pressão alta, né? E porque a pressão alta é uma doença muito séria, muito importante a gente ter diagnóstico dela, porque ela causa problemas muito importantes, né, depois, né, quando fica muito tempo, quando a pressão fica muitos anos, se a gente fica muitos anos com a pressão alta, você pode ter problema renal, você pode ter risco de acidente vascular cerebral, por exemplo. Então, precisa tratar, primeiro precisa diagnosticar. Uma curiosidade que todo mundo deveria saber é que de todos os hipertensos, 50% vão atrás do diagnóstico. Desses 50%, metade toma um remédio, ou saem com a medicação para tomar o remédio. E dessa metade dos certinho. Então, como a gente falou, 25% da população é hipertensa e, na verdade, dessa população, apenas 15%, 16% seguem a risca, tomam o remédio direitinho, porque tem gente que toma um remédio e para, porque acha que funciona como uma aspirina, por exemplo, anti-inflamatório. O remédio para pressão alta, ele tem que ser de uso contínuo, ele não pode, porque ele tem que fazer um nível no sangue, o nível da droga no sangue para que tenha efeito, certo? Perfeito. Quero te agradecer, doutor Marcelo Sobral, pela sua contribuição agora aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, bom dia. Obrigado a você, um abraço, bom dia para todos. Jornal da Rede Alesp segue agora e olha só, em 1º de setembro, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de Lei Complementar 22 de 2020 do governador que determina a prorrogação dos contratos dos agentes de organização escolar, o AOE, temporários, que expiram até o final do ano. A iniciativa tem um lado positivo se comparado à alternativa do desemprego, mas quem presta concurso público quer efetivação, afirmou Laísa Tolentino, um dos AOS que participaram da live realizada na mesma noite com o deputado Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi, ambos do PSOL. Apesar de haver 14.556 cargos efetivos vagos, 32% do quadro total, o concurso de 2018 foi usado como processo seletivo para o preenchimento de 2.290 vagas temporárias. Para o deputado, isso burla a lei e ao direito dos candidatos classificados. Segundo o próprio deputado, durante o processo
processo de debate, foi apresentada uma emenda ao PLC obrigando o governo a empossar os aprovados e que não tem sentido manter os servidores precarizados se a Assembleia aprovou a realização do concurso e a dotação orçamentária para essa efetivação. Além da estabilidade, as contratações temporárias retiram diversos direitos dos profissionais, como o direito à assistência médica pelo IANSP e a possibilidade de participar de cursos de qualificação. Mesmo que venham a tomar posse no futuro, este período não será computado para o cumprimento de estágio probatório, para evolução funcional ou aquisição de quinquênio e sexta parte. Apesar de o PLC prever a manutenção de todos os contratos, os AOEs temporários que pertencem ao grupo de risco temem ser demitidos. Caso isso ocorra, o deputado judicializará a questão. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, Julie. Pois é, essa questão aí dos agentes escolares, eu até brinquei numa intervenção outro dia, é o antigo inspetor de aluno, mas quem é mais jovenzinho não vai se lembrar do inspetor de aluno. Vamos de entrevista, Julie? Mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Quem temos, Jeremias? Vamos falar com o professor doutor Alexandre Barbosa. Ele é chefe do setor de infectologia da Unesp. Ele vai falar para a gente sobre a reinfecção pelo novo coronavírus. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos da Rede Alesp. É um prazer estar com vocês. Doutora, a grande preocupação, então, nesse momento da população é com relação a essa reinfecção pela Covid-19. Então, já abro a nossa entrevista com essa pergunta. É realmente possível? O áudio sumiu. Qual é a probabilidade nesse momento? Doutor, o senhor nos ouve? Agora eu ouço. Vou repetir, então, a pergunta para o senhor, né? A preocupação hoje da população é com relação à reinfecção pela Covid-19. É possível isso? Já existem casos, alguns no interior do estado estão em análise. Qual a probabilidade real disso acontecer? Nas últimas semanas, alguns relatos científicos foram publicados mostrando casos comprovados de reinfecção em Hong Kong, na Bélgica, também no estado do Nevada, nos Estados Unidos, no Equador e na Holanda. O que isso significa? Eles conseguiram comprovar que uma mesma pessoa foi infectada em um primeiro momento, por exemplo, em março ou abril, por um tipo de coronavírus e depois, agora em agosto, setembro, por uma nova cepa que foi identificada por meios filogenéticos, por análise biomolecular, se mostrando, então, vírus diferentes. Então, ficou comprovado que é, sim, possível a reinfecção. Mas esse fenômeno não nos parece um fenômeno frequente, porque, geralmente, as pessoas se adoecem apenas uma vez. Essas pessoas que tiveram a reinfecção comprovada e que foram descritas, tinham algumas características individuais importantes, algumas com imunossupressão. Existe sim no Brasil alguns casos suspeitos de reinfecção, alguns deles aqui no interior de São Paulo, que também estão nessa fase de análise filogenética, tentando provar que, na verdade, o vírus da primeira infecção é diferente do vírus daquela segunda manifestação clínica. Esses resultados ainda não estão prontos, visto que uma mesma pessoa pode permanecer com a detecção, com o RT-PCR, com aquele exame de SWAB positivo por muito tempo, por cerca de 40 ou 60 dias, mas se tratando do mesmo vírus. Então, antes de dizer que foi um caso de reinfecção, é necessário a realização dessa tal análise filogenética. Doutor, em relação também à reação do organismo, né? Quando de uma reinfecção, ela é mais leve, mais grave? Isso não é possível responder ainda pela ciência, porque, como eu disse, são apenas 6 ou 7 casos relatados na literatura médica. O primeiro deles, o mais famoso, que é o paciente de Hong Kong, foi, na verdade, um caso mais leve. Ele teve uma Covid inicial lá em março de moderada a grave, com sintomas pulmonares, precisou ficar internado, não precisou de UTI, mas precisou de oxigênio na enfermaria. O segundo episódio dele, que foi em agosto, foi bem mais brando, foi mais parecido com um resfriado ou com uma síndrome gripal. Teve casos, como por exemplo o caso de Nevada, nos Estados Unidos, que foi ao contrário. O primeiro episódio mais leve e o segundo episódio mais grave. Portanto, ainda é um mistério
a relação, a gente analisar qual é o padrão de gravidade na reinfecção e se isso é frequente ou não. Não nos parece frequente porque justamente em países onde você teve uma alta taxa de incidências, você teve muitos casos, ou locais aqui mesmo no Brasil, como por exemplo Manaus, não acontecem ondas subsequentes tão fortes. Então a reinfecção talvez não seja algo tão importante assim, pelo menos é o que a gente sabe até agora. Um outro ponto é que o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, ele parece não ser um vírus tão mutagênico, que fuja da resposta imunológica, que consiga fazer mutações de escape do sistema de defesa. Então, aparentemente, são casos isolados que, obviamente, merecem ser estudados, mas que talvez não tenham impacto em relação à propagação da pandemia como um todo. Mas é lógico, isso são informações que a gente tem agora em setembro, é necessário avaliar com mais cuidado prospectivamente, porque a gente conhece muito pouco da Covid-19 ainda. E justamente por essa questão, né, de ser um vírus ainda sendo conhecido também pela comunidade médica, se falou muito e se fala ainda sobre a questão de imunidade de rebanho, né? Queria que o senhor explicasse para quem está ouvindo, vendo a gente, quando isso acontece, se no caso da Covid é possível isso. Outra resposta que a ciência ainda não tem. Aparentemente, existe uma resposta, uma imunidade de rebanho, uma resposta de imunidade de rebanho, pelo menos temporária. Nós não sabemos se ela se ela vai ser perene, se ela vai ser duradoura. Pelo motivo que as pessoas que já tiveram Covid, depois de alguns meses, 3, 4 meses, podem deixar de fabricar aqueles anticorpos chamados neutralizantes, que são os anticorpos que inativam o vírus. Não são só os anticorpos que fazem a resposta imunológica, tem também um outro braço do sistema de defesa chamado resposta imune celular, mediada por linfócitos T. Então, nós ainda não sabemos quanto tempo uma pessoa exposta vai ficar imune a uma nova infecção, ou se isso, por exemplo, pode ser permanente. Isso tem uma implicação direta até mesmo na vacina, né? A gente não sabe se uma dose de vacina vai ser eficaz, se a gente vai ter que fazer revacinação, como faz na influenza. Fato é que, respondendo mais objetivamente sua pergunta, pelo menos temporariamente, parece que existe uma imunidade de rebanho e que talvez não seja necessário um número tão alto de pessoas infectadas quanto em outros modelos de outras doenças. A gente vê que, pelo menos agora, o Brasil está num padrão de tendência de queda da média móvel, uma tendência, a gente não sabe se isso vai se manter, provavelmente por conta da circulação do vírus e exposição de grande parte da população. Mas quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo as pessoas que já se infectaram vão ficar protegidas? Durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, para sempre? A ciência não tem essa resposta ainda, porque é uma doença nova que não tem aí 9 meses de conhecimento científico acumulado. Doutor, também, imagino que quem esteja nos ouvindo, também toda a população, o senhor falou, a gente está falando de reinfecção pelo novo coronavírus, a questão é, a pessoa que foi infectada, se curou, ela ainda pode continuar transmitindo a Covid para as outras pessoas e por quanto tempo? Há essa correlação? Já existe algo nesse caminho? Essa resposta nós temos, né? Eu falei várias respostas que a ciência não tem, mas algumas a gente já sabe. Aquele paciente que tem a Covid leve a moderada, aquele paciente que tem uma síndrome parecida com um resfriado ou com uma gripe, ele transmite durante 10 dias a partir do início de sintomas. Mesmo que o tal do SWAB, que o RT-PCR, continue positivo após esses 10 dias, o vírus parece não ser infectante. Então, o período de transmissibilidade em Covid leve a moderada é de 10 dias. Agora, aqueles pacientes que precisam ficar internados, que precisam de oxigênio, principalmente aqueles que precisam ficar entubados, que vão para a UTI, esses transmitem por um período maior, de 21 dias. Tanto é que, depois de 21 dias de UTI, de início de sintomas, que o paciente já está na UTI, a gente tira ele do isolamento, ele não precisa mais porque ele não transmite mais o vírus. Então, esse é o tempo de transmissão. Covid leve a moderada, 10 dias, Covid grave, Covid crítica, 21 dias. Isso não significa, obviamente, como a gente está discutindo, que uma pessoa não possa se reinfectar no futuro e a gente não sabe, como já foi também falado, qual é o impacto disso na
progressão da pandemia. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os testes, porque no imaginário popular tem muita coisa assim, eu estou com problema do pulmão, será que eu já peguei? E estão falando que pode ter sequelas, né? E aí, será que eu estou com sequela? Peguei, não peguei? Em relação aos testes, eu já conversei com alguns especialistas, eles falaram, olha, o que serve é o do cotonete no nariz, acho que é o PCR. Mas a gente tem o teste rápido e aquele do braço. E também tem a questão do tempo. Pessoas falam a partir de 4 dias, 8 dias. O que a gente pode falar para a população para ficar mais ciente? O pessoal gosta de saber daquele da imunidade, né? Se já pegou, se não pegou, né? O que se pode dizer de confiável em relação aos testes e a data que se deve fazer? Então vamos responder bem didaticamente, né, para a população entender. Para saber se eu estou com Covid, se aquele resfriado, se aquela gripe, se aqueles sintomas que eu tenho, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, tosse, é Covid, o exame padrão ouro, o único que deve ser feito, é o exame do cotonete, o tal do RT-PCR, suave nasal e orofaringe. A data ideal para fazer ele é entre o 3º e o 5º dia, até o 7º, no máximo 10º dia, porque aí esse exame vai caindo bastante a sensibilidade. Mas se você pega ali o 3º, 4º, 5º dia, a chance de dar positivo, se você tiver mesmo com Covid, é altíssima e ele não dá falso positivo. Ele não cruza com outros exames, porque é um exame de biologia molecular que amplifica apenas uma cadeia específica do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. Em relação à segunda parte da sua pergunta, para saber se eu tive Covid no passado, se aquele resfriado, por exemplo, de 2, 3 meses atrás foi Covid, ainda nós não temos um bom teste, porque esses testes sorológicos, que são feitos com sangue, quer seja feito de fase rápida ou feitos em laboratório, eles têm uma acurácia muito ruim. Eles dão muito falso positivo, porque cruzam, tem resposta cruzada com outras doenças que a gente já teve no passado, como, por exemplo, resfriados que são causados por alfa-coronavírus. O SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, o novo coronavírus, é um beta-coronavírus. E muitos daqueles resfriados que a gente teve há anos atrás são causados por alfa-coronavírus que circulam normalmente, são resfriados leves. E esses exames sorológicos podem cruzar, não são de boa qualidade. Portanto, não existe um bom teste para saber se eu tive Covid no passado. Existe somente o padrão ouro para diagnóstico de quem está sintomático, que é o exame do cotonete, o RT-PCR. E tem um segundo ponto que é importante dizer em relação a qual a necessidade de eu saber se eu já tive Covid, visto que pode haver, como a gente estava discutindo, casos de reinfecção, então eu posso pegar de novo, e se os exames não são confiáveis. Então, infelizmente, até que nós tenhamos exames sorológicos de confiança apontando uma imunidade pregressa em quem já teve Covid, nós não temos como responder e isso não é algo que deva ser feito na prática clínica. De qualquer forma, o senhor falou que esse PCR, esse que a gente faz no braço, né? Não é o rapidinho da farmácia, mas é um intermediário, digamos, não é esse padrão ouro que o senhor falou. O senhor falou que ele dá muito falso positivo, mas e se ele der negativo, seria mais confiável? Também não, porque lembra que eu disse para você que cerca de uma grande parte da população, depois de 3 a 4 meses, perde a capacidade de produzir os anticorpos. Então, eu não sei se eu já tive e os anticorpos caíram. Não vão ter essa resposta. Aparentemente, então, a dosagem de anticorpos não vai ser algo que sirva na clínica para entender se alguém já teve Covid ou não. Por isso, o ponto mais importante, que a gente sempre destaca, e o modelo que eu falo sempre é aqui da cidade de Botucatu, onde nós temos a Unesp, né, a Universidade Estadual Paulista, é testar com RT-PCR, com suave nasal, com cotonete, todos os pacientes sintomáticos. Então, nariz escorrendo, tosse, mesmo que sejam sintomas leves, você tem que testar naquele momento. Primeiro, você consegue fazer o diagnóstico e saber se a pessoa teve Covid ou não. Segundo, você isola melhor esse paciente, porque sabendo que ele tem Covid, você intensifica as ações afirmativas em relação a ele não sair de casa. E terceiro, você já deixa ele alerta sabendo que ele já teve Covid, se ele precisar de internação, se ele começar a ficar com sintomas mais graves, ele vai ser internado.
Doutora, a gente está falando de infecção, reinfecção, imunidade e também outra grande discussão, principalmente depois do feriado, que a gente viu o litoral cheio e aglomerado. Muita gente acha que por ter já sido acometido pela Covid-19, eles estão imunes à Covid-19. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a importância ainda de se manter o uso de máscara, o isolamento social, as questões de saúde. Importante também para quem está ouvindo. Na verdade, o que se viu no final de semana foi uma verdadeira banalização das regras de flexibilização. A flexibilização ela é necessária. A economia precisa girar, as pessoas precisam ter sua vida social, isso também afeta a questão psicológica. Mas flexibilização não significa normalização. Não é porque eu sou jovem, não estou na faixa de risco, não tenho doenças, que eu posso ir à praia lotada, à aglomeração sem máscara, sem higiene adequada das mãos, porque isso com certeza vai facilitar a transmissão interpessoas do vírus até que chegue em alguém que tenha susceptibilidade à Covid grave. Mesmo lembrando que, às vezes, pessoas jovens, nós tivemos um caso aqui recente de um médico com menos de 50 anos, um médico atleta, corredor de maratona, com Covid grave, ficou internado na UTI, ele não tem qualquer comorbidade. Então, não é porque nós estamos flexibilizando que nós vamos banalizar as mais de 125 mil mortes que já houveram no Brasil e quase 1 milhão de mortes que teve no mundo. Flexibilização exige mudança de hábito, uso de máscara, não aglomerar e higienizar sempre as mãos, até que a gente possa um dia realmente, através de uma vacina efetiva ou através da eliminação da circulação, poder voltar ao antigo normal. Então, isso que se viu foi uma negação de uma grande parte da população da verdadeira tragédia que a gente vive nos dias de hoje. Ainda que a média móvel tenha caído, era acima de 1.000, agora está girando entre 500 e 700, é um número enorme de mortes. E quando a gente ouvia isso lá em meados de fevereiro, acontecendo na Itália, houve uma histeria no Brasil, todo mundo acabou com os estoques de álcool gel, com comida nos supermercados, vocês lembram disso? A doença nem tinha chegado no Brasil, eram esses números na Europa e todo mundo assustado. Agora, estamos com esses números aqui no Brasil e parece que não está acontecendo nada, não é assim que funciona. Nós temos que respeitar as mortes que houveram e as pessoas que podem adoecer e manter as atividades essenciais em um ritmo de flexibilização, respeitando as regras de ouro, que são uso de máscara, distanciamento social, evitando aglomeração, higiene frequente das mãos, evitando contato com nariz, olho e boca e, se eu tiver com sintoma, procurar um médico para fazer diagnóstico, não sair de casa para não transmitir o vírus. Usou um termo muito interessante agora na sua resposta. Um dia a gente pode voltar ao antigo normal. E quando o senhor diz um dia, e que depende da vacina, por muito tempo ainda a gente vai usar máscara. E, a partir de qual momento poderíamos deixar de usar máscara? A partir do momento em que o Brasil decretar que não existe mais a transmissão comunitária da Covid-19. Então, lembra que nós tivemos um momento ainda no período em que o ministro Mandetta estava empossado, que ele decretou a transmissão comunitária. Então, enquanto nós tivermos transmissão pessoa a pessoa no Brasil de SARS-CoV-2, vai ser necessário usar máscara. A vacina não é a única saída para a Covid-19. Se a gente conseguir manter as regras de flexibilização, que é isso que nós tanto insistimos, nós vamos diminuir o ritmo de transmissão e o vírus pode parar de circular. Lembrando que vacina é uma promessa, não é uma certeza. Vocês viram que ontem uma das grandes vacinas, talvez a mais promissora, a AstraZeneca Oxford, foi interrompido os testes por um evento adverso grave, uma mielite transversa em um dos pacientes. Então, não é segurança que nós vamos ter uma vacina, é uma aposta. Então, como aposta não é uma certeza, o que eu tenho que fazer é seguir as regras de ouro, mantendo uma flexibilização e não uma banalização, uma volta ao normal.
Doutor Jeremias, novamente, eu estou lendo uma notícia aqui, inclusive sua mesmo, que fala de, para 19% dos casos, pacientes graves, falta de ar é o alerta essencial para buscar atendimento de urgência. Covid é doença inicial respiratória, ataca o pulmão, mas a partir do nono dia faz tempestade inflamatória com maior risco de óbito. Eu queria voltar àquela questão do imaginário popular. A gente tem uma dor de cabeça, uma dor no pulmão. Qual é a importância de saber se é ou não Covid para o tratamento? Vamos responder essa última pergunta, porque infelizmente eu já tenho um compromisso daqui a pouco. Sim, fica à vontade. Todo sinal sugestivo de Covid, isso inclui ao menor sintoma resfriado ou sintoma de gripe, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, febre, dor no corpo, ou sintomas mais graves, como falta de ar, dificuldade para respirar, muitos casos de diarreia, alteração de comportamento num contexto de pandemia, têm que ser investigados. E qual é essa investigação? Ir ao médico e coletar o tal do RT-PCR, o swab nasal, para o Covid, porque aí eu consigo uma assertividade muito grande no diagnóstico e no manejo. Então, a Covid ela tem um espectro de ações, de manifestações clínicas. Eu costumo dizer que são os 50 tons de Covid, varia desde indivíduos assintomáticos, que são 30%, chegando até a insuficiência respiratória grave e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Esses pacientes de UTI têm uma mortalidade em torno de 50%, mesmo nas melhores UTIs com os melhores recursos. Ou seja, num contexto de pandemia, é necessário, em caso de dúvida, procurar assistência médica para diagnóstico assertivo com o RT-PCR. Por isso a gente insiste tanto na realização desse teste, porque ele consegue determinar quem tem ou não a doença e determinar também as ações, não só de isolamento, mas também de tratamento adequado. Perfeito, doutor Alexandre Barbosa. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia. Foi um prazer. Desculpe ficar pouco tempo, é que realmente eu tenho um compromisso agora. Um abraço a todos da Alesp. Imagina, doutora, um abraço. Jeremias. Vamos de mais informações. Segue o Jornal da Rede Alesp. O deputado Emílio de Souza, do PT, prestou solidariedade aos demitidos da Embraer. Numa mensagem dirigida aos trabalhadores da empresa, o parlamentar anunciou a realização de uma audiência pública para esclarecer a situação e garantir o respeito aos trabalhadores. No anúncio, o deputado explicou que o pedido já foi protocolado e que é uma ação conjunta com o mandato da deputada professora Bebel, também do PT, e com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. No documento, os parlamentares explicam que o objetivo da audiência é elucidar a situação e garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores da Embraer. A definição de data e detalhes da audiência ainda não aconteceram, depende do parecer da mesa diretora aqui da Alesp. E olha só, a Fundação Florestal informou que retomou as visitações dos núcleos Santa Virgínia, Curucutu, Utinga-Pilões e Caraguatatuba, todos localizados no Parque Estadual Serra do Mar. Nessa etapa também será reaberto o Parque Estadual da Restinga de Bertioga. Todas as visitas devem ser reservadas com antecedência mínima de 24 horas pelo site de venda e agendamento online da Fundação Florestal. A ordem de agendamento e o limite de 30% da capacidade serão respeitados. Boa notícia aí, né, Julie, para quem quer fazer um passeio, mas olha só, preste atenção porque as medidas de segurança continuam válidas e os protocolos como uso de máscara e distanciamento social devem ser respeitados. Em todos os locais, a limpeza e a desinfecção dos banheiros já foram intensificadas. Haverá totens com álcool em gel em pontos estratégicos, assim como avisos impressos com os cuidados para evitar, então, a disseminação da Covid-19. Jeremias. A Fundação Florestal está monitorando as atividades e o comportamento da população nos espaços para deliberar sobre a abertura integral. Projeto de lei assegura direitos de servidores públicos que denunciarem crimes. Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram a proposta de autoria do agente federal Danilo Balas, do PSL, durante sessão extraordinária no plenário aqui da Alesp. De acordo com o texto do projeto, o agente de qualquer órgão público que denunciar algum crime de improbidade dentro de uma instituição pública não será penalizado por colaborar com as investigações. O objetivo, então, é garantir que esse servidor não sofra retaliações e que ele tenha mais segurança na hora de relatar alguma infração. Os dados do denunciante serão mantidos em sigilo. O deputado Danilo Balas justifica a proposta. O nosso projeto, ele
ampara o bom servidor, aquele que defende o seu Estado, a sua instituição e seu país, né? O protege, inclusive, de perseguições, se procurar autoridades superiores para denunciar e também o Ministério Público. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, diz que o projeto traz mais benefícios ao servidor. Esse é um projeto importante porque ele protege o servidor público, que muitas vezes é perseguido quando ele faz uma denúncia, quando ele se coloca contra uma medida ilegal, quando ele não aceita, por exemplo, um suborno, enfim, quando ele não aceita seguir uma ordem que afronta a Constituição, seja a federal ou a estadual. Caso a denúncia seja falsa ou haja omissão de informações, o projeto prevê a perda do cargo do servidor público. A proposta depende ainda da sanção do governador para ser colocada em prática. Jornal da Rede Alesp. Júlia, vamos conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. 127.571 mortes confirmadas até às 8 horas desta quarta-feira. É o que aponta o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados das Secretarias de Estado da Saúde. O balanço indicou que 516 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 4.165.614 casos foram confirmados. Denis Logunov, vice-diretor do Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia da Rússia, divulgou que a vacina Sputnik V pode ser liberada para a população ainda nesta semana. A previsão é que o governo deverá receber a permissão para lançar um lote da vacina para uso civil. Logunov disse que existe uma vasta base de evidências de que a vacina é segura e que serão vacinados primeiro os grupos de alto risco e depois o restante da população. No último dia 4, a revista científica The Lancet divulgou um estudo com resultados preliminares que mostraram que a vacina russa para o novo coronavírus não teve efeitos adversos e induziu a resposta de anticorpos. O Ministério da Saúde russo salientou que a liberação da vacina Sputnik para a população será feita junto com os testes clínicos da fase 3. Serão 40 mil voluntários vacinados, sendo que 30 mil receberão a vacina e 10 mil receberão o placebo, este último sem nenhuma eficácia. Os testes dessa vacina no estado do Paraná devem começar daqui a um mês. E ainda falando em vacina, a farmacêutica AstraZeneca anunciou na noite de ontem uma pausa temporária nos testes com a vacina contra o novo coronavírus SARS-CoV-2, criada pela Universidade de Oxford, após um voluntário ter apresentado uma reação adversa grave. Esse voluntário apresentou um sintoma que pode estar ligado à imunização e, por isso, o protocolo de segurança foi ativado para a revisão de dados. Segundo a nota, essa é uma ação de rotina que se adota durante os testes no caso de uma reação inexplicável. Os cientistas ainda consideram que esse tipo de situação é considerada normal em testes de larga escala, como ocorre na fase 3. Jornal da Rede Alesp. E agora você confere os destaques que marcaram esse primeiro bloco do Jornal da Alesp. Segundo proposta do deputado Edmir Chedi, do Democratas, o governo do estado de São Paulo deveria expandir para o interior litoral o ambulatório médico de especialidades e psiquiatria. Julie. O parlamentar, que é membro da Comissão de Saúde aqui na Alesp, disse que os serviços prestados pela unidade da capital servem de parâmetro para a comunidade. No atual modelo de assistência do AME Psiquiatria, é uma referência em nível nacional e tem o objetivo de assistir aos pacientes com transtornos mentais de moderado a grave. Jornal da Rede Alesp informando tudo sobre o Legislativo Paulista vai para um rápido intervalo. Voltamos já com muita informação para você, não saia daí. Você acompanha